I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, nono ano! Eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco de semântica de conectivos, né? Na rotina parte 2, na rotina 30, nós falamos um pouco sobre o que são os conectivos, como é que eles funcionam, qual a importância deles para manter a coesão do texto. Dessa vez a gente vai falar do valor de dois conectivos muito importantes em língua portuguesa, então fica ligadinho nessa aula de hoje que você vai entender tudo sobre o significado, o valor dos conectivos, ok? Bem, sobre conectivos, novamente retomando o que foi dito na aula anterior, conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias, foi o que eu já disse anteriormente. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto, né? Fazer o uso desses conectivos indica que você tem uma grande entendimento de que um texto ele é formado a partir de relações entre os elementos que o compõem. Agora, se você fizer um mau uso de um determinado conectivo, se utilizar uma palavra que não tem aquele sentido desejado, então o que vai acontecer? Vai comprometer a sua mensagem e o seu texto também será comprometido, tá bem? Aqui eu tenho um exemplo bem claro que está aí na rotina de vocês, que é o seguinte: temos duas frases, né? João falou muito e foi aplaudido, João falou bonito e foi expulso da sala. Se vocês observarem, nós temos o mesmo conectivo, o conectivo I, né? A letrinha E. Só que no primeiro caso, ele está encadeando ideias que elas se relacionam harmonicamente. Por exemplo, no primeiro exemplo, João falou muito e foi aplaudido. Ora, se ele falou muito, a consequência desse falar muito é o fato de ter sido aplaudido. No segundo exemplo, nós temos João falou bonito e foi expulso da sala. Aí nós não temos uma relação de uma espécie de consequência, né? Até porque se ele falou bonito, logo se subentenderia que ele não seria expulso da sala, mas sim que ele foi aplaudido, que ele foi ovacionado. Então, se ele foi expulso da sala após falar bonito, o conectivo ideal para acompanhar a palavra bonito seria o mais. João falou bonito e foi expulso foi expulso da sala, e não ir, ok? Sentidos do mais. O mais, que é a palavrinha que está em estudo, ela é usada principalmente como uma conjunção adversativa, grava bem essa informação, possuindo o mesmo valor que porém, contudo, todavia. Ela transmite uma noção de oposição ou de limitação. Aí temos alguns exemplos, né? Eu iria ao cinema, mas não tenho dinheiro. Né? A gente percebe aí uma certa limitação, né? Já que a pessoa, o sujeito dessa oração não tem dinheiro, obviamente ele não vai poder fazer uso de uma diversão paga. Então temos uma relação aí positiva. Ele deu o seu melhor, mas não foi o suficiente. Novamente eu tenho uma relação aí adversativa, porque por mais que essa pessoa tenha dado o seu melhor, esse melhor não foi o suficiente. Então dá uma ideia aí de oposição entre o que é o melhor e o que é o suficiente. E é bom nunca confundir o mais como conjunção adversativa com mais com ir, que é muito comum nós encontrarmos nos cadernos de nossos alunos essa confusão. O mais que com i dá uma ideia de adição, né? 1 mais 1 é 2, aí eu tenho que usar o mais com i. Porém, esse mais que eu estou falando aqui é a conjunção adversativa. Então ele não tem o i, é o MAS. Então muito cuidado aí, que isso aí já foi tema de uma rotina, pode ser que caia na nossa prova que virá futuramente. Sentidos do mais, continuando. Mais como um substantivo. Quando ele estiver como um substantivo, né, na função de um substantivo, esse mais vai ter outro sentido, que é o sentido de porém, ou que é o sentido de senão, perdão. No exemplo que é dado, fica muito claro isso. Ele seria perfeito se não fosse um pequeno mais. Ele fuma muito.
Então, esse mais aí está com sentido de senão, né? Não fosse um pequeno senão. Ele fuma muito. Poderia ser substituído sem perda de sentido. E também o mais pode dar uma ideia de acréscimo. É possível, apesar de a conjunção I ser a privilegiada nesse sentido, né? De dar essa ideia de acréscimo. Mas o mais, ele pode sim dar essa ideia de acréscimo. Eu tenho um belo exemplo. Gosto de chocolate, mas, ou I, também de vegetais. Agora chegou a hora de nós resolvermos a nossa rotina da semana, tá bem? Então, fica ligadinho, pega a sua folha e acompanha comigo. Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião, né? As duas orações do período estão unidas pela conjunção I, que nesse caso, além de indicar uma ideia de adição, né, uma ideia de que esses eventos aconteceram, um em adição ao outro, também indica uma ideia de quê? De condição, oposição, consequência ou adversidade? A gente precisa analisar primeiramente esse período, né, constituído aí por duas orações. Marcos ele enfrentou congestionamento. E esse ato de enfrentar o congestionamento desembocou na perda do início da reunião. Ele não esteve a tempo. Se a reunião foi marcada às 8 horas da manhã, provavelmente ele chegou 9, 10. Por quê? Porque ele enfrentou o congestionamento. Ele poderia, por exemplo, ter, sei lá, ido de avião, pegado um jatinho, mas não, ele preferiu enfrentar. E, consequentemente, porque o trânsito não andou, ele perdeu o início da reunião que estava prevista por um determinado horário. Então, se aqui eu tenho uma relação de consequência, eu só posso marcar essa daqui, consequência. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para ajudar vocês. Isso. Tá, aqui eu tenho uma relação de consequência, ok? Vamos para a segunda questão. Em qual frase o conectivo em destaque apresenta uma ideia de oposição? A gente precisa analisar o conectivo, que está grafado em vermelho, e indicar qual ideia que ele traz. A ideia de oposição, né? Que algo se opõe a outro elemento já mencionado, certo? Então a gente precisa analisar isso. Na letra D, vamos começar de baixo para cima. Cometeu infrações graves e foi severamente punido. Aí o mais, ele está na mesma ideia da mesma noção da primeira questão, que é essa noção de consequência, né? Se ele cometeu infrações graves, ele vai ser punido. Tem uma relação aí de consequência e não de oposição. Na letra C, a mesma coisa. Chegou tarde e chamou a atenção de todos os presentes na reunião, né? Esse fato de ter chamado a atenção dos presentes, ele é herdeiro do fato dele ter chegado tarde. Então, aqui nós temos também uma relação de consequência. O I dá essa ideia de adição, mas também dá a ideia de consequência. B. Pedro estudou e obteve bons resultados. Novamente, aí uma ideia de consequência. Afinal, quem estuda, né, quem faz todas as suas rotinas, obtém bons resultados. Então, uma relação aí de consequência. Na letra A, que parece que vai ser a correta, né? Carlos fala e não faz. Se a gente for analisar, essa ideia de falar ela é meio que oposta a fazer. Geralmente, quem muito fala, né? Que vai fazer isso, que vai limpar a casa completinha, que vai... Geralmente, os políticos que tanto falam, que prometem creches, prometem educação, saúde, segurança, tudo de perfeita qualidade, geralmente não faz. Não é verdade? Então, essa relação entre falar e fazer é uma relação aí de oposição. Ele está dizendo que Carlos fala, né? Ele só fala, mas não faz. Tanto é que aí poderia ser substituído perfeitamente pela conjunção adversativa mais. Então, nossa respostinha aqui deve ser a letra A. Você concorda comigo? Terceira questão. No quadrinho do cartunista Quino, encontramos a conjunção mais, que pode ser classificada como... E aí? Eu tenho como responder sem ler? Claro que não. Vamos fazer a leitura sempre dos textos que nos são propostos. Então, o Quino, o quadrinho, ele fala o seguinte. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Se você voltar nos nossos slides, você vai ver que o mais, essencialmente, é uma conjunção adversativa. E a única resposta que está aqui é a letra C.
E com isso, nossa rotina finaliza por hoje, tá bom? Nossa aula, na verdade. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? O assunto, leia mais um pouquinho em casa e continue respondendo suas rotinas em casa. Não esqueça de fazer todas e entregar para o seu professor de língua portuguesa. Eu vou ficando por aqui, eu volto com vocês na nossa próxima rotina da semana que vem. Até mais!